noite cai, os perigos nos espreitam os lugares mais inesperados. Espíritos, potestades, criaturas da noite, todos podem testemunhar e vivenciar momentos de puro terror. Inclusive você. Sejam bem-vindos ao Covil Sobrenatural. O fantasma da máquina de costura. Boa noite, ouvintes do Covil Sobrenatural. Antes de começar o meu relato, eu gostaria de agradecer a anfitriã do canal, a Samara, por compartilhar minha história. Não é sobre lobisomens, mas ainda assim foi bastante assustadora para mim naquela época de minha infância. Bom, eu sou Ari, tenho 48 anos, sou de São Paulo, nascido e criado aqui, e tenho alguns relatos aí para te contar. Bom, eu nasci e fui batizado na Igreja Católica, mas a família, tanto do meu pai quanto da minha mãe, foi envolvida com o espiritismo. A mãe da minha mãe, ela era a bezedeira do bairro, e o meu avô paterno, ele era médium kardecista, né? E a gente sempre respeitou muito a igreja, mas eu fui criado assim. Ia até a paróquia rezar, pagar promessa. Mas fui criado assim, com essa influência espírita. Mas hoje, graças a Nossa Senhora que me enviou São Padre Pio, eu sou católico. Me converti faz alguns anos. E antes disso, eu era médium umbandista num terreiro de Umbanda por 22 anos. Então eu tenho bastante experiência e vi bastante coisa lá também. Era médium de trabalho. O relato da minha primeira experiência aconteceu ainda na infância. Eu tinha mais ou menos uns 6 anos. Isso deve ter sido lá pelo ano de 1982, por aí. E a gente estava na casa do meu avô paterno. Era lá na Zona Leste, no bairro de Cidade Patriarca. E era uma casa grande. Foi no final de semana, meus pais costumavam ir para lá e a gente, como era longe, morávamos com meus outros avós ali na Vila Sônia, que já era Zona Oeste, oposto da cidade. Então a gente sempre dormia lá e voltávamos lá só no finalzinho do domingo. E nesse dia estávamos meus primos de lá também por ali, e meus tios deixavam eles dormirem na avó também, para podermos brincar mais e eles terem um respiro. Depois meus tios pegavam no dia seguinte e aí as crianças ficam brincando, né? Então a gente dormia no quarto que era da minha tia, né? Minha tia que ainda era adolescente na época, então tinha o quarto dela, e lá no quarto tinha, sabe aqueles sofás que é um colchãozão grande que ele abre e dobra em 3 assim? Tinha um sofá daquele, e naquele sofá botava a criançada para dormir. No caso da gente, nós estávamos em 5. Éramos 5 meninos. Era eu, meus 2 irmãos, mais meus 2 primos. E as primas, elas não ficavam ali com a gente, porque a minha tia também morava próximo. Dormiam então lá na casa da minha tia. E você sabe aquelas máquinas de costura antigas que tem aquela que elas ficam naquela mesa e que embaixo da mesa tem aquela roda grande com a polia que tem um pedal, que ela não é elétrica, ela é pelo pedal, né, que ela funciona. Na casa do meu avô tinha uma dessa no corredor, né, que era assim, era um corredor onde tinha uma saleta, que era uma saleta de som, uma coisa assim. E aí essa saleta dava para os quartos da minha tia, o quarto que era do meu pai. E no fim, numa da ponta do corredor, era a cozinha, e na outra ponta era a sala. Então tinha nesse corredor dessa saleta, estava essa máquina lá. E a gente pegou, né,
E a gente começou a sentar lá no pedal da máquina e pegar aquela roda e brincar como se fosse um carrinho, como se fosse a direção do carro. E aí meu avô chegou e falou: ó, vocês vão parar de mexer aí e tal, vocês vão quebrar e não sei o que. E a gente, não, a gente tá brincando de carrinho e tal. Aí ele falou que essa aqui era a relíquia da madrinha dele, que ela já morreu e ela tinha ciúmes dessa máquina e tal. Não, mas a gente não vai quebrar não, vô. Tentamos argumentar, né? Mas ele falou, não, se vocês continuarem mexendo aí, ela vai puxar o pé de vocês de noite, hein? Porque ela tinha ciúmes dessa máquina. Aí eu disse, vô, fantasma não existe. Aí, né, pegou, viu, né, que a gente não ia largar o osso mesmo, e pegou, soltou a máquina da bancada, que dá para soltar essa máquina, né, e guardou essa máquina em cima da estante lá na sala. E desse corredor, da porta do quarto da minha tia, dava para ver a máquina, que a estante ficava bem onde era a entrada da sala. Então dava para ver o lado da estante assim, com a máquina lá em cima. Depois até posso fazer um croquis, se você quiser. Bom, aí tá bom, passou o dia, a gente esqueceu daquilo, foi brincar de outra coisa e tal. Chegou de noite e fomos dormir. Então minha tia estava dormindo, arrumou a cama dela, abriu aquele sofá lá que virava um colchãozão que eu te falei, botou 5 moleques para dormir lá. Sabe-se lá que horas da noite acordaram 5 ao mesmo tempo. E a gente não era de acordar de noite nem para fazer xixi. A gente embalava até o dia seguinte. Acordamos. Não sei por que cargas d'água, além de acordar, levantamos e além de levantar, fomos para a saleta ao mesmo tempo. Quando a gente chega na saleta, que a gente olha em direção à sala, a gente vê ali, né? Olha ali onde estava a máquina. O que tinha ali? Tava a mulher, a véia lá, flutuando. E ela estava flutuando como se fosse pelo menos 1 metro do chão. Vestido comprido, parecia que era de bolinha, florzinha, alguma coisa assim. E tinha um coque na cabeça. E mexendo naquela máquina lá. Foi coisa rápida assim, de segundos, mexendo na máquina. E a gente olhando. Daqui a pouco essa mulher pega e vira a cabeça e olha para nossa cara. Imagina, eu acho que foi o maior medo que eu senti na minha vida até hoje. Aquela sensação que eu acho que o coração para de bater, sabe? Bom, não preciso nem dizer que não ficou né? A gente correu tudo pro quarto. Fechamos a porta, deitamos e nos cobrimos. O medo foi tanto que teve um primo meu que deitou atravessado na minha perna, porque a gente se jogou no colchão de qualquer jeito, né? E ele deitou de atravessado na minha perna e ele urinou na minha perna. Bom, aí aconteceu uma coisa. O que aconteceu? Passou um tempo. E eu não sei quanto tempo passou, mas parecia que não passou muito tempo. É engraçado que falam que quando acontecem essas coisas assim, sobrenaturais, o tempo passa diferente, né? Eu sei que estava bem escuro e era bem de madrugada, mas passou alguns minutos, sabe? Eu senti alguém andando em cima do colchão. Aí você imagina o desespero por causa da aparição. E alguns minutos depois alguém anda em cima do colchão. Aí eu pensei, lascou, né? Como é que eu vou fazer para me livrar da velha fantasma? Aí, olha só como é que a criança faz. E tem uma coisa que é engraçada,
que quando eu passo por alguma situação muito estressante, muito perigosa, ao invés de eu ficar com medo, eu fico raciocinando, tentando resolver, né? Ou eu fico muito com raiva mesmo. E eu pensei assim, na minha lógica, né, de criança, fantasma, se acender a luz, some. Na minha cabeça era assim, se acender a luz, ela vai sumir. Mas como é que eu vou acender a luz se o fantasma está em cima de mim aqui? E o interruptor está ali, perto da porta. Aí já sei o que eu vou fazer. Eu vou descobrir a cabeça. Aí eu vou ver o fantasma da velha. Aí eu vou gritar, porque eu vou assustar. Aí a minha tia, que está dormindo no quarto, vai acordar. E ela vai acender a luz. E aí o fantasma vai embora, né? Lógico. O que poderia dar errado, né? Aí eu vou lá, reúno toda a minha coragem, meu fiapo de coragem, descubro a cabeça. E quando eu olho, era minha avó. Minha avó que estava passando por cima do colchão para pegar o negócio no armário. E já era de dia. Aí eu levantei e contei para ela. Contei para os adultos que já estavam tomando café ali. Ou seja, deu tempo dos adultos acordarem, se arrumarem, fazerem café. Eles estavam comendo, tomando café, né? E contei para eles o que aconteceu. E eles falaram: não, você sonhou e não sei o que e tal. Se impressionou. Daqui a pouco acorda um primo e fala: ó, aconteceu isso. Falou igualzinho. Daqui a pouco acorda o meu irmão. Mesma coisa. Acorda o outro irmão. Fala a mesma coisa. Acorda o outro primo. Fala a mesma coisa. Aí os adultos meio assim, se olhando, né? Aí eles ainda levaram a gente separadamente para contar a história de novo para o meu avô, para ver se falávamos igual. Falamos todos iguaizinhos, mesmo separados um do outro. E a gente tinha acabado de acordar. Não tinha nem feito xixi ainda. E aí eles ficaram meio assim, né? Até que meu avô depois me chamou de canto. Aí pediu mais detalhes. Como é que era a mulher e tal. Que disse que ia fazer umas orações para a mulher ir embora. E tanto que ele pegou essa máquina de costura e colocou no sótão lá no telhado. Porque tinha um sótão lá. E nunca mais a velha apareceu. E ficou lá no sótão. Até ele se mudar para o interior. Ele levou essa máquina e deixou no quartinho de ferramentas dele. Porque ele era eletricista, né? Inclusive, o meu avô já faleceu. E está lá, no quartinho de ferramenta. Lá na casa que a minha avó, que ainda é viva, minha tia mora com ela. Essa tia do quarto mora novamente com ela hoje. E a máquina está lá. Inclusive, de vez em quando, o pessoal me manda foto dessa máquina para provocar. Mas procurei e não encontrei. Eu falo: eu não quero nem ver isso na minha frente. Às vezes tem que pegar lá alguma ferramenta que a minha avó pede, alguma coisa assim. E lá está a porcaria da máquina, me olhando. E o fantasma, ele era muito parecido com aquele fantasma da velha da biblioteca, daquele filme Caça-Fantasmas. Ele era meio branco, meio translúcido, muito parecido. Foi muito parecido. Ela não virou aquele diabo, aquele monstro lá do filme. Ela só pegou e virou a cabeça e olhou pra gente. Tanto que quando eu vi o filme, fiquei arrepiado do pé à cabeça. E até ainda hoje os adultos, hoje idosos, lembram disso. Mas até hoje
Só o meu primo, o Mijão, que bate de idade comigo, que lembra. Os outros não lembram, porque eles eram muito pequenos. Então, esse foi o meu primeiro relato, né? O primeiro relato, que é mais impressionante, né? Que na hora que eu sabia o que eu estava vendo, para mim, que na época era uma criança, e como toda criança era facilmente impressionável, essa experiência realmente me deixou marcas que não sumiram até hoje, mesmo no alto dos meus 48 anos muito bem vividos. Mas antes que possam falar que foi por influência do filme, isso aconteceu lá por 1982. O filme foi lançado em 1984 e estreou no Brasil no final de 1984. E eu só vi esse filme lá por 1986, 87. Que a gente só teve o primeiro videocassete em casa lá por 1986, que a gente foi fazer uma viagem para o Paraguai. Antes não tinha. E eu só vi esse filme, foi no videocassete que eu vi. E eu me lembro também que foi bem antes, porque no videocassete tinha as legendas, né? E eu já conseguia ler as legendas do filme. Era tudo filme VHS, de fita. Eu não tinha opção quase de filme dublado. Era mais legendado e eu conseguia ler já. E na época que aconteceu de aparecer essa velha, eu ainda não era alfabetizado. Então não foi influência do filme. Foi antes. Fico feliz que a minha história tenha sido tão bem representada. Fica aí a dica, né? De que se tem algo que era muito importante para alguém em vida, é melhor respeitarem essas memórias e não violá-la, como inocentemente eu e os meus primos fizemos naquela época, por não sabermos que aquilo teria consequências. Claro, não foram consequências graves, mas sabe, aquele susto, aquele grande susto nos ensinou uma bela lição. Obrigado pela oportunidade de compartilhar a minha experiência da minha infância. Esse foi o relato de hoje. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o relato até o final. Se vocês gostaram, por favor, inscrevam-se no canal, comentem, compartilhem, sentem um dedo bem gostoso no like. Um agradecimento especial para o nosso amigo e inscrito Ari, que compartilhou a sua história conosco e confiou em mim para passá-las para vocês. A você, Ari, meu muito obrigado. Se tiverem relatos e quiserem me enviar, envie para covilsobrenatural@gmail.com. Beijo no coração, amores. Até o próximo vídeo.